Amém. Zacarias capítulo 9, inicialmente do verso 1 ao 4, diz assim, intitulado O Castigo de Diversos Povos. Então diz: a sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Amate, que confina com ele, sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro, como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Amém. Inicialmente até aí, você pode sentar. O que nós vemos nesse capítulo 9, que ele é até mesmo intitulado como o castigo de diversos povos. E Deus aqui também, ele vai dizer, nós vamos ver um pouco mais adiante, que ele vai dizer que ele é o Senhor dos exércitos. Ele vai se manifestar com força, com poder, vai se manifestar com intrepidez, vai jogar por terra a sabedoria de muitos que se dizem sábios e são sábios, e ele simplesmente está demonstrando que vai agir. Mas há algo interessante que me chamou a atenção nesta passagem bíblica. Assim, foi como que um estalar de dedos, foi um lampejo. Primeiro veio a mim o verso 9 deste capítulo, que é a profecia sobre Jesus. Interessante, essa profecia está justamente em Zacarias 9:9, porque 9 é o número da promessa, e ali tem uma promessa que vai se cumprir de uma maneira impressionante. Então, se Deus está dizendo sentença pronunciada pelo Senhor contra isso, contra aquilo, contra vários povos, no verso 5 ele ainda diz assim: Asquelon ouvirá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. E toma-lhe juízo. Então Deus está, tipo assim, eu estou com mão forte, eu sou todo poderoso, vocês provocaram a minha ira, vocês vão ver o que eu vou fazer. Aí ele vai para o verso 6, povo bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. Exterminarei a soberba dos filisteus. Quer dizer, você está dizendo, o que Deus vai fazer? Com essa ira toda que Deus está, você pode pensar o quê? No mínimo é fogo caindo do céu. Vai cair fogo do céu. Então vai cair pedra, que nem caiu lá com Josué. Ou então ele vai mandar o anjo da morte. Deus está irado. Aí ele vai para o verso 7, da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações, então ficarão eles como um restante para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, e Ecrom como Jebuseu. E Ecrom como Jebuseu. Verso 8, acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças militantes, para que ninguém passe, nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Quer dizer, Deus está irado. Deus está pronto para uma grande batalha. Deus falando isso, o que você imaginaria, irmão, que Deus faria? Você imagina o quê? Deus vai reunir os exércitos, vai vir todo mundo armado, vai vir todo mundo a cavalo, vai vir todo mundo pronto, os melhores soldados para a guerra. Deus está irado, está falando que vai destruir povos, e ele mesmo vai ser o cerco da sua própria habitação, Jerusalém, Judá. Ele mesmo vai ser que vai livrar o seu povo. O que você imagina que esse Deus vai fazer com essa ira toda contra os outros povos? Olha o que ele faz no verso 9:
Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Não é possível. Toda essa ira para mandar um homem montado num jumentinho? Que isso? Irmão, aquela grande frase, vamos deixar Deus ser Deus. Aleluia. Vamos aprender isso. Aqui no mínimo, não, Deus aqui vai ter arqueiro para acabar com o inimigo, vai pegar a flecha e vai fazer essa flecha percorrer 1 quilômetro. Não, aqui Deus vai fazer que nem fez no tempo de Jonas. Jonas pegou a espada, saiu no meio do exército, ele sozinho derrubou 300 homens. Não, vai fazer que nem Davi. Davi foi sozinho no meio dos filisteus e matou 200 homens. Não, olha o anúncio de Deus. Sabe quem que eu vou mandar? Eu vou mandar um camarada montado numa jumentinha. Quem é o teu Deus? O teu Deus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? É. Mas atrás desse Cordeiro existe um leão. Amém? Então não importa a aparência que ele vem, a maneira como ele vem, importa quem é ele. Lá vem ele montado na jumentinha. Quem? Aquele lá? Não é possível. Aquele lá, o grande rei de Israel? Aquele? Não, aquele não é. Pode ser outro. Aquele? Nunca vi um rei que não tem nenhum cavalo para montar. Que rei é esse? E tem mais. Esse rei aí é rei de prostitutas e vagabundos e mendigos. Não era isso que diziam os representantes de Israel? Irmão, não importa o que dizem do teu Deus, importa quem ele é. Você sabe quem é ele? E outra coisa, o teu Deus não te chamou para defendê-lo, ele sabe se defender muito bem. Nós não servimos um Deus espírita, que os espíritas se desesperam quando alguém ofende o Deus deles. Não, pode ofender o nosso à vontade. Se ele se achar ofendido, ele sabe se defender. Se alguém quiser fazer uma imagem, dizer que é do nosso Deus e quebrar na nossa frente, pode quebrar. Se ele se achar ofendido, ele defende-se a si mesmo. Não precisa do meu braço. Ele não precisa de nada meu para se defender. Eu é que preciso dele. Ele é vivo e me ressuscitou, estava morto. Então não é agora, ele me ressuscitou para eu ser o defensor dele. Não, ele me ressuscitou para que ele seja o meu defensor. E aqui diz que ele é o justo e salvador, é o rei. Mas ninguém poderia imaginar um rei naquelas condições. Quem olharia para Jesus e diria, ali está o unigênito do Pai? Irmão, você quer caminhar bem, triunfar, prosperar? Meu irmão, seja um cego. Porque se você insistir em esquadrinhar as coisas com esses olhos que estão na sua fronte, você nunca será nada. Lembra o que Jesus disse? Olha, se vós fosseis cego, vós não terias pecado. Mas porque dizeis vejo, o vosso pecado permanece. Nós temos que ser cegos. Cego, irmão, o que é um cego? Jesus, eu não sei para onde vou, me diz aí, vou para a esquerda ou vou para a direita? Senhor Jesus, eu sigo em frente, eu paro, eu continuo, o que eu faço? Olha essa situação, eu tenho aqui uma situação, hora de decisão, é hora de oração. Se Deus não falar, não vai, irmão. Se Deus não mandar, não vai. Se Deus não falar, não faz. Porque Ele é que sabe como vai agir. A profecia estava aqui. Meu irmão, Israel conhecia essa profecia. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado num jumentinho. Quando
Jesus entra triunfalmente em Jerusalém com o cumprimento desta profecia. O que a nação de Israel fez? Os humildes, que não tinham como olhar pelos olhos da grandeza, aceitaram. Hosana, Hosana ao rei, Hosana, Hosana, Hosana ao nosso rei. Aí alguns hipócritas já olhando com os olhos naturais, olha o que essas crianças estão dizendo, estão aclamando, manda eles calar a boca. Jesus falou que nada, meu amigo, se eles calarem as próprias pedras clamarão. Glória a Deus. Nunca leste na escritura, do louvor, das criancinhas de peito arranquei o perfeito louvor. E eles, tudo sábio, né? Tudo entendido, os chefões da lei, os manda-chuva da religião, os sabe tudo. Quem é esse aí? Que é isso? Não faça isso não, põe manto para ele passar não. Nunca vi isso. Um rei, num jumentinho. Que reino é desse cara? Que reino esse camarada tem? Tem reino nenhum. Como é que alguém montado num jumentinho pode ter um reino? Mas quem não tem olhos do orgulho, quem reconhece que é pó e cinza, como aquele ladrão lá da cruz, pôde olhar para Jesus e enxergar os que os sabidões não enxergaram. Senhor, Senhor, eu sei que tu és soberano. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Te dou a minha palavra, hoje tu estarás comigo no paraíso, porque o reino de Deus é dos humildes. Aleluia. Glória a Deus. É dos simples. É daqueles que aceitam ser trucidados, humilhados, mas seja em qual situação estiverem, me reconhecem que eu sou Senhor e que o meu reino não é deste mundo. Irmão, está queimando aqui, eu tenho que falar. Joga o orgulho na lata do lixo. O Cristo que se manifesta a nós, ele é primeiro humilde, depois soberano. Quando ele entrou na sua cidade, naquilo que representava o seu mundo, como a Escritura diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Quando ele entra no seu mundo, ele não veio se manifestando como o soberano das nações, ele veio se apresentando como um rei humilde. Portanto, ele só veio congregar humildes, só veio chamar humildes. Quem não se enquadrar nesse chamado, nessa manifestação do Cristo homem em humildade, esse rei, se ele é um rei justo, salvador, humilde, o reino dele vai ser de pessoas humildes. Hoje é dia do meu aniversário. Se Jesus quisesse me dar um presente hoje, eu pediria, não sei se inocentemente, mas eu pediria uma igreja unida. Eu pediria uma igreja unificada em amor, um tirando do seu bolso para dar para o outro, um repartindo dos seus recursos com o outro, um convidando o outro para almoçar na sua casa. É isso que eu pediria a Deus. Eu pediria isso. Senhor, me dá uma igreja unida, que seja dois, mas que se amem como Davi e Jonas se amavam. Era isso que eu pediria. Eu tenho muita tristeza quando ouço certas coisas dentro da igreja. Tenho muita tristeza. E eu digo assim: Deus, eu não paro porque tu tens um propósito. Eu não paro porque eu sei que eu tenho que marchar acima de qualquer circunstância. Mas muitas vezes, meu irmão, este homem de ferro está chorando nos pés de Jesus. Muitas vezes eu tenho que olhar no espelho e dizer assim: cara, tu é como qualquer um. Tu tem sentimento como qualquer um. Tu é um comum, tu não é nada. Tu não é um homem de ferro que tu pensa que tu é. Tu é pó e cinza como qualquer outro. Mas tem uma voz que diz: é por isso que eu sou o teu Deus.
Então, meu irmão, o nosso rei é humilde. A manifestação dele é de humildade. Quando você, que é humilde, precisa do socorro, ele é o soberano. Mas ele nunca te chamou para ser soberano. Ele nunca te chamou para ser Senhor. Ele nunca te chamou para olhar para os outros de cima para baixo. Ele nunca te chamou para desfazer de ninguém. Ele nunca te chamou para dizer: eu tenho cargo, você não tem, eu tenho posição, você não tem, eu tenho mais Deus que você. Deus nunca foi medido em vidros nem tubo de ensaio. Não se pode avaliar quem tem Deus e quem não tem. Ele é que conhece os corações e só habita dentro de corações humildes. Ele é rei, ele é Senhor. E os apóstolos entenderam e foram deixando as suas frases: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Amém, meu irmão? Esta é a estrada da qual nós começamos a entrar no Evangelho, e é a estrada que não poderemos jamais sair dela. Não pode sair dessa estrada. Tem que estar unido na simplicidade. A igreja que mais cresceu foi a igreja primitiva, a que mais abalou o mundo, e diz que eles tinham tudo em comum, ao ponto de venderem o que era seu, doar para a igreja, para que todos tivessem do que comer, do que beber, com fartura, com alegria. E a Bíblia diz que nenhum tinha falta de nada. Isso só acontece com quem é humilde. Por isso aquela igreja triunfou tanto. E a gente fica se perguntando: eles não tinham um microfone, eles não tinham direito a portas abertas para pregar o Evangelho. Como é que eles poderiam ter crescido tanto se eles não tinham recursos? Eles tinham o que Deus quer que nós tenhamos. Aí entra Jesus em Jerusalém. E ele vem humilde. Um jumentinho é muita humildade. É muita humildade. A Escritura diz que esse aqui é o Senhor da glória. Diante dele, miríades e miríades, ou seja, você não tem como contar, infinitos anjos, arcanjos, querubins e serafins se prostram diante dele para dizer: santo, santo, santo é o Senhor. Quando Isaías contempla aquela visão dos serafins com 6 asas voando e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, e que ele diz: eu vi o Todo-Poderoso, o seu séquito enchia o templo, foi ele que Isaías viu. Duvido que Isaías fosse parar e olhar e dizer assim: aquele lá um dia virá numa jumentinha. Não tinha como a mente humana fazer esta avaliação, destronar Jesus daquela maneira. O Salmo diz: levantai, abri portas as vossas cabeças, porque o Rei da Glória vem entrando. Preparai o caminho do Senhor, veredas justas. Ele é o Santo, Ele é o Todo-Poderoso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. Aí o Rei da Glória arranca as suas vestes tremendas, as suas vestes de glória, pega a sua coroa, põe de lado, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, aquele unigênito do Pai, o único de que Deus gerou de si mesmo, esse vem usar uma coroa de espinhos dada pelos homens, esse vem ser esbofeteado pelos homens. Por quê? Porque tinha humildade para aceitar isso. De quem estamos falando? Do Rei da Glória, o Todo-Poderoso. Isso não entra nem na cabeça de muita gente. É muita humildade
para alguém que com uma palavra poderia exterminar a humanidade e fazer tudo de novo, ou fizesse o que quisesse. Ele preferiu se humilhar para nos resgatar. E hoje nós, muitas vezes, queremos nos exaltar para dizer que fomos resgatados. Quem é resgatado por Cristo tem humildade. Porque o Espírito Santo só habita em humilde. Pai do Senhor, meu irmão, boa noite, boa tarde, sou melhor que você. Então, meu irmão, alegra-te, filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo, salvador, mas humilde. Ora, Deus está falando disso e, no entanto, ele começa dizendo coisas tão tremendas, está mostrando a sua força. A força de Deus está na manifestação da humildade. Verso 10: destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, o arco de guerra será destruído. Ué, como? Um homem montado numa jumentinha? Que desígnio de Deus, que caminho tremendo desse Deus. O segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. A este lhes fará saber o seu conserto, o seu decreto, a sua vontade. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Só clama a Deus quem não se acha soberano, quem se acha humilde. Pó e cinza é que clama a Deus. Quem está cheio de si, não tem espaço para o Espírito Santo entrar. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até a extremidade da terra. Ah, não é possível. Quem? Um pobre coitado montado numa jumentinha? Vai possuir as extremidades da terra? E eu te digo, vai ou não vai? Vai ou não vai? Breve o milênio será estabelecido. E quando ele descer no Monte das Oliveiras, a nação judaica vai olhar, quando ele abrir o peitoral, eles vão ver escrito assim: Rei dos Reis. Quando ele mostrar a sua coxa direita, vai estar escrito Senhor dos Senhores. A nação de Israel vai olhar e vai dizer assim: não é possível, nós o crucificamos, nós crucificamos aquele que entrou montado numa jumentinha, mas olha quem é ele é o leão da tribo de Judá, ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é o sol da justiça, ele é o todo-poderoso. E a nação de Israel terá sua conversão em um único dia. Conversão a quem? Aquele que entrou montado numa jumentinha. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, ele deu o exemplo para que a seu tempo vos exalte. E o tempo está correndo. O tempo está correndo. Já mais de 2000 anos se passaram e Jesus está esperando a hora de ser exaltado no meio daqueles que o traspassaram. Os desígnios de Deus são tremendos, são insondáveis. Paulo diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus juízos. Quem primeiro deu a ele para que lhe seja restituído, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando Jesus entrou, que desceu daquele jumentinho, nenhum líder religioso fez caso dele. Os que rodeavam Jesus eram aqueles que mais se consideravam os miseráveis. Uma prostituta disse assim: eu preciso desse camarada aí, eu preciso desse rei aí.
foi lá, chorou, lavou os seus pés, e ele não a rejeitou. Ela teve humildade. Outra foi lá e derramou o melhor perfume que tinha sobre ele. Enquanto isso, os poderosos se colocando em destaque, querendo arguir Jesus, querendo se achar melhor que ele. Em contrapartida, os humildes, os simples, estavam entrando no reino de Deus. Aí Jesus, para encerrar a história, certa vez conta uma parábola, diz assim: em verdade vos digo, publicanos, meretrizes, pecadores, adentrarão antes de vós no reino de Deus. A nação de Israel se considerava o máximo, os soberanos, os intocáveis. Temos por pai Abraão, somos os melhores. Jesus falou assim: as prostitutas vão entrar na frente de vocês. Aqueles que vocês tanto desprezam entrarão na frente de vocês. Ah, mas nós somos a elite, nós somos a lei. O reino dos céus é dos humildes e dos pequeninos. O reino dos céus não é para os sábios e entendidos, são para aqueles que se curvam a Cristo Jesus. E aqui, alegra-te, filha de Sião. Hoje, quem é a filha de Sião? É a igreja. Exulta, filha de Jerusalém. Quem é Jerusalém? Somos nós. Eis aí vem o teu rei justo, salvador, humilde, montado num jumentinho. Você é igreja? Jesus não habita numa igreja orgulhosa. Não habita. Não habita. Jesus não habita numa igreja prepotente, arrogante. Lembra? Tu dizes, rico sou, de nada tenho falta. Aí Jesus diz: tu não sabe que tu és um pobre, um cego, um miserável, um desgraçado, um nu. Eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado na fornalha e compres colírio para ungir os teus olhos, antes que seja manifesta a vergonha da tua nudez. Tem muita gente se achando bem vestido, mas quando Deus olha, o vê nu. Tem muita gente se achando rico, mas quando Deus olha, o vê pobre. Não existe maior riqueza que ouvir de Deus: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino. Mas nós cuidamos que esta palavra será dita a qualquer um ou será dita aos humildes? João Batista tinha lá as suas dúvidas, mandou os seus discípulos até Jesus: és tu o que havia de vir, ou devemos esperar outro? Aí Jesus diz assim para os discípulos de João: vai lá e diz para João: os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, e aos simples, humildes, é anunciado o reino de Deus. Irmão, o reino de Deus chegou até você porque ele te viu como humilde. Não muda nunca. Não pode mudar, senão o reino de Deus deixará de ser anunciado a você. E a porta que ele abre, ninguém fecha, mas a que ele fecha, ninguém abre. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.